foi para o culto, chamou a esposa e eles foram para a igreja. Chegou lá na igreja, a igreja comprida, muito grande, mas estreita, e eles colocavam os bancos encostados assim na parede dos dois lados. O meu irmão chegou, sentou no terceiro banco e foi chegando. O irmão e dizia: chega para lá um pouquinho. E ele foi chegando, daí a pouco ele estava no canto da parede. E o culto começou, e a glória de Deus desceu naquele lugar. O meu irmão disse que ele pensou que ele ia morrer naquele dia, porque Deus estava ali. E o pastor foi apresentar o meu irmão, falou: está conosco o irmão, o colega de trabalho do irmão Vacilo, fica de pé. E o meu irmão ficou de pé e falou: glória a Deus. O pastor falou: ele é crente? Falou: não, é a primeira vez que ele vem na igreja. Mas o meu irmão estava sentindo a presença de Deus. O pregador pregou naquela noite. Quando fez o apelo, o meu irmão levantou as duas mãos e foi à frente, aceitando a Jesus como Salvador. Aleluia! O pastor orou por ele, voltou para o seu lugar. Quando ele foi, aleluia, sentando, o pastor disse: quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora. E ele levantou e saiu do seu lugar e foi à frente. Quando ele foi dobrando o joelho, Jesus o batizou com o Espírito Santo. E ele foi para casa falando em língua estranha. Quando ele chegou em casa, estava todo mundo acordado, porque todo mundo queria saber como é que tinha sido na igreja dos crentes. E quando o meu irmão entrou, mas a sua esposa estava chorando, meu pai ficou um pouco preocupado, a esposa do meu irmão, e ela entrou lá para o quarto, meu irmão ficou ali na sala chorando também. Meu pai perguntou: o que é que aconteceu? O que fizeram com você? E o meu irmão abriu a boca para responder língua estranha. A minha mãe perguntou língua estranha. A minha mãe perguntou: quer jantar? Língua estranha. Todo mundo conversava com ele, língua estranha. Tentou falando em língua estranha, acordou falando em língua estranha, não queria tomar café, não queria almoçar, não queria falar nada, só queria falar em língua estranha. Ficou 3 dias falando em língua estranha. Foi por isso que o gerente falou: fica 3 dias em casa. Deus já sabia. E ele 3 dias falando em língua estranha. E o meu pai disse para minha mãe: quer saber uma coisa? Eu vou lá na igreja. Esse pastor vai ter que vir aqui fazer meu filho voltar ao normal. E o meu pai entrou no quarto, pegou o revólver, colocou na cintura, vestiu o paletó para tampar o revólver. E a minha mãe disse para mim: vai com ele. E eu fui. Quando chegou lá na igreja, tinha uma grade assim na frente, a casa um pouco afastada. O meu pai começou a gritar: pastor, pastor. O pastor é inteligente, não veio aqui no portão não. De lá, o pastor perguntou: o que é seu desejo? E o meu pai falou: olha, o meu filho saiu de casa ontem normal, conversando normal, falando normal, ele vivia normal até ontem, mas ele veio aqui na sua igreja e ele voltou para casa. Meu filho está louco, está falando uma língua que ninguém consegue entender, não almoça, não janta, não quer comer nada e de vez em quando chora. Eu quero que o senhor vá lá em casa e faz o meu filho voltar ao normal. Meu filho está louco. E o pastor disse para ele: quem dera o senhor ficasse louco como o seu filho está. O seu filho está cheio do Espírito Santo. E o meu pai falou assim: esse pastor é louco também. Por isso que meu filho está daquele jeito. Vamos embora. E nós fomos embora. E o pastor ligou para o irmão Vacilo e disse: Vacilo, você precisa fazer alguma coisa. O menino lá não para de falar em língua estranha. O pai dele já veio aqui, está furioso. Vê o que você consegue fazer. E o irmão Vacilo ligou para o irmão Valdir, que era presbítero também. Falou: Valdir, vai até a casa lá e vê o que você pode fazer, porque o pai, o menino está nervoso lá, ele não para de falar em língua estranha. Vai lá. O irmão Valdir foi daí, ele era vendedor do armazém Martins. Ele pediu meu pai, falou: deixa eu levar ele comigo. Eu prometo que eu devolvo ele para o senhor normal. Pode ficar tranquilo. E pegou meu irmão, colocou dentro do carro, saiu pelas ruas da cidade de Jataí, ali em Goiás, e ia no supermercado para fazer vendas. E o meu irmão junto com ele. Chegou no supermercado, o meu irmão falando em língua estranha. O gerente, o dono do supermercado, viu meu irmão falando em língua estranha. Chegou o irmão Valdir no canto e falou assim: esse aí não é o filho do senhor Eufrásio? É? Ele está morando em outro país?
Não, ele mora aqui mesmo. Mas que língua é essa que ele está falando? E o irmão Valdir chamou meu irmão e falou: para de falar em língua estranha. Chega! Pode parar! Não fala mais não! E o meu irmão falando em língua estranha: para de falar! E o meu irmão foi até a parede e bateu assim na parede do pastor Levi. E bateu no peito, querendo dizer: seu coração está duro e língua estranha. Irmãos, aqui é o lugar onde Deus revela a sua glória. Aqui é o lugar onde Deus enche o crente do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Bendito seja o nome de Jesus. O que é igreja? Igreja é o centro de expansão do reino de Deus. Aqui é o lugar onde Deus salva. Aqui é o lugar onde Deus enche. Aqui é o lugar onde Deus separa e dá graça e sabedoria para fazer a tua obra. Aqui é o centro de expansão do reino de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Aqui é o lugar certo. Aqui é a escola onde você aprende e o nome de Jesus é glorificado na sua vida. Aleluia! E qual é a missão deste exército? Aleluia! Fala, sendo centro de expansão do reino de Deus. Primeiro, aplicar a vitória de Cristo sobre o diabo. Fazer guerra espiritual. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Há muitas pessoas que você chega para eles e pergunta: e aí, irmão, como está? Eu estou numa luta. Aí você vai abrir a boca para dar glória a Deus, porque crente, irmão, crente está sempre em luta. Crente acaba uma, chega outra. Quem está passando luta aqui? Eu tenho uma notícia boa só para quem está passando luta. Quem está passando? Quando acabar essa, vai chegar outra. E quando acabar a outra, vai chegar outra. E quando acabar a outra, vai chegar outra. Mas do mesmo jeito que você vai descer essa, você vai descer a outra, e vai descer a outra, e vai descer a outra. Dando glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Aí você pergunta: e aí, irmão, como você está? Estou passando uma luta. Aí você vai dar glória a Deus. Porque coisa boa é quando o crente passa a luta. Já viu quando o crente passa a luta? Ele fica mais crente. Não é assim, pastor? Quando o crente passa a luta, ele fica mais crente. Não é assim, não? Quando passa a luta, ele ora, ele jejua, ele não perde culto, não perde escola bíblica dominical, ele jejua, consagra, está sempre, aleluia, em oração, quando ele está passando luta. Já viu quando acaba a luta? Aí ele deixa de vir à igreja, vai viajar, vai passear, vai. Por isso que Deus permite sempre a gente estar passando luta. Por isso Deus permite sempre a gente estar em meio à dificuldade. Porque quando a gente está em dificuldade, a gente fica crente. E luta, irmãos, não adianta correr dela. Diga para o irmão: não adianta correr. Diga para ele: não adianta fugir. Já viu tartaruga? Aonde a tartaruga vai, o casco está grudado nela. Se é o crente, é onde o crente vai, a luta está grudada nele. Vou mudar para São Paulo. Aí você vai, quando chega lá na rodoviária, lá no Tietê, se você for de ônibus, a luta vai dar. Demorou, hein? Furou o pneu do ônibus? Ah, vou de avião. Desce lá no Iparu, no aeroporto. O que foi? Teve turbulência? O que aconteceu? Não adianta você correr, irmão. O segredo é você ficar no lugar que Deus te colocou, esperando Ele abrir a porta para você passar. Aleluia! Esperando Ele abrir a porta para você passar, e Ele vai abrir. Mas aí você pergunta: e aí, irmão, como está? Estou numa luta. Aí você vai dar glória a Deus. Estou numa luta contra o diabo lá da igreja. Estou numa luta contra o regente da mocidade, o dirigente, o líder de jovens. Estou numa luta contra o meu pastor. Não, irmão. Jesus não te chamou para lutar contra o seu irmão, não. A sua luta é contra o diabo e os seus anjos, contra principados e potestades. Fazer guerra espiritual, descolar o diabo do coração das pessoas. E Deus está levantando um grande exército nesta última hora. Deus te trouxe aqui nesta noite para te encher do Espírito Santo, para você fazer parte das fileiras do seu exército. Aleluia! Deus tem coisa grande para fazer aqui nesta cidade, e Ele vai usar o crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. O que a igreja
expansão do reino de Deus. O que é a igreja, pastor? É o centro de demonstração do poder de Deus. Aqui tem homem de Deus. Aqui é o lugar onde Deus demonstra o seu poder. Aleluia! Aqui é o lugar onde Ele batiza com o Espírito Santo. Aqui é o lugar onde tem milagres. Aqui é o lugar onde Ele cura os enfermos. Aqui é o lugar que o demônio nem pode entrar, porque a glória de Deus está aqui nesse lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui é o centro de demonstração do poder de Deus. Você, como igreja, porque tem gente que pensa que igreja é essas quatro paredes aqui, ó. Isso aqui é o templo. Igreja é o crente lavado no sangue de Jesus. Igreja é o crente que teve coragem de dar suas contas para Satanás. Satanás, não quero mais te servir. E as minhas contas? Vai dar tuas contas para o inferno, Satanás. Eu arrumei um Senhor muito melhor do que você. Aí o que ele fez? Primeiro escreveu meu nome no livro da vida. Me batizou com o Espírito Santo. Me deu dons espirituais. Eu sou igreja. Você, como igreja, irmão, você é o centro de demonstração do poder de Deus. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Preste atenção. Como igreja, você é o centro de demonstração do poder de Deus. Isso quer dizer que você, quando alguém chegar lá na sua casa e falar: ei, liga para o pastor que o meu irmão está endemoniado, liga para o pastor que o meu filho está quebrando tudo. Eu não vou ligar, não. Ah, saiu da igreja? Não. Ligou para o pastor? Também não. Então por que você vai ligar? É porque o mesmo Deus que usa o meu pastor me usa também. Eu vou lá e vou expulsar para a glória de Deus. Aleluia! Você é o centro de demonstração do poder de Deus. Escute aqui. Eu fui pregar numa cidade ali, perto de Belo Horizonte, 7 Lagoas. É uma igreja muito grande. Cabe 5.000 pessoas aquela igreja. Eu já estive lá algumas vezes, mas eu estou me lembrando da primeira vez que eu fui lá. Quando eu fui lá a primeira vez, na sexta-feira, o pastor Miltinho também, hoje ele mora com o senhor, ele foi me pegar no hotel e falou assim: pastor, eu quero lhe dar um conselho, se o senhor me permite. Eu falei: pois não, pastor. Ele falou assim: pastor, hoje o nosso pastor presidente ele vai estar aqui. Eu, que bênção. Ele falou assim: pastor, é bênção e não é. Mas por quê? Você é porque ele é sistemático, pastor. Ele não gosta que manda o povo ficar de pé, que manda o povo virar para o outro, que manda. Ele não gosta. Ó, se o senhor estiver pregando e ele não gostar, ele faz atrás do senhor assim, ó. O senhor pode virar, plantar a bananeira que ninguém está glória a Deus. Se ele gostar, ele faz assim. E ele vai estar aí hoje. Eu falei: pronto, o senhor não devia ter falado, pastor. Porque agora eu vou ficar preocupado. E eu fui para a igreja e durante o percurso eu comecei a orar para ele no meio do culto. Falei: meu Deus, não deixa esse homem hoje não. O campo é grande, manda ele de outra igreja, de outra congregação. Tem muito lugar precisando dele hoje, não deixa ele hoje não. Eu fui para a igreja. E cheguei lá, a igreja lotada, repleta. Mas a minha preocupação era com o pastor presidente. E começou o culto e eu ficava olhando para a porta para ver se ele chegava. E as horas foram passando. E de repente entra um senhor de baixa estatura lá na porta, bem moreno. E o pastor me chama e fala assim: rapaz, você deu sorte. Falei: por quê? Você, o pastor presidente, não vem. Falei: por quê? Aquele que está entrando lá é o vice-presidente. Se ele está aqui, é porque o presidente não veio. Eu falei: glória. Glória. É discípulo do presidente. É do mesmo jeito. Eu falei assim: meu Pai do céu, tem misericórdia. E ele veio a ser todo do meu lado. E nem olhava para mim. E cantou o hino de boas-vindas.
E eu pensei assim, eu vou me aproximar dele, vou fazer amizade com ele. E virei assim para saltar ele para a paz do Senhor, ele estava assim. Vai dar para mim aproximar desse cara, não vai dar não. E canta. E deu uma acordada com uma dupla, e a dupla mandou o povo ficar de pé, e ele ficou sentado. Meu Deus do céu. Aí passou para a palavra para que eu pregasse. E quando eu peguei o microfone, Deus foi tão bom, pastor Davi, que quando eu peguei o microfone, Deus me deu uma mensagem para entregar para aquele homem. E eu, sem titubear, virei para trás e falei o que Deus mandou. Deus mandou eu falar para ele: meu filho, fica tranquilo, que eu estou visitando a sua casa agora. Estou fazendo uma grande obra no coração do seu filho. Ele não vai se matar. Fica despreocupado. Quando tu chegar em casa, você vai descobrir que eu fui na sua frente e fiz uma grande obra. E aquele homem caiu de joelho no chão. Aí era Deus no céu e a Bíblia na terra. E nós pregamos naquela noite. Quando nós terminamos de pregar, eu convidei quem estava enfermo à frente para receber uma oração. E veio várias pessoas, centenas de pessoas. E nós oramos. Quando foi no domingo pela manhã, o pastor, era festa, era congresso do círculo de oração. O pastor foi dando oportunidade para as irmãs, e de repente ele chamou uma irmã de mais ou menos uns 72 anos de idade. A irmã foi à frente e ela saudou a igreja e disse: igreja, eu quero pedir que vocês me desculpem, mas eu tenho que fazer uma coisa aqui. E todo mundo ficou olhando. Ela disse: quantos irmãos aqui sabem que eu estava desenganada pelo médico, que eu tinha um câncer que já tinha comido todo o meu seio do lado esquerdo? Quem sabe? Aí todo mundo levantou a mão. Ela falou assim: vocês me desculpem, mas eu vou fazer uma coisa aqui que Deus mandou eu fazer. E ela desabotou a Bíblia e mostrou assim: não tinha nem sinal de cicatriz. Deus curou ela na sexta-feira. Deus fez um grande milagre acontecer. Aleluia! Sabe por quê? Porque eu, você, nós somos o centro de demonstração do poder de Deus. Quem precisa de um milagre aqui essa noite? Quem precisa? Só quem precisa, diga: eu preciso de um milagre esta noite. Estenda a sua mão direita assim, sua mão direita estende. Diga assim: Deus, usa essa mão. Onde eu coloquei essa mão, que haja milagre, que haja cura. Deus, usa esta mão agora. Olha para a tua mão, pergunta para o irmão que está ao seu lado: você ainda precisa de um milagre? Eu acho que ele entendeu. Pergunta de novo: você ainda precisa de um milagre? Coloque essa mão sobre o ombro dele. Coloque essa mão sobre o ombro dele. Coloque essa mão sobre o ombro dele aí agora. Coloque essa mão sobre o ombro dele aí agora. Com autoridade, com ousadia, com coragem, com fé, que Deus lhe concede agora. Com a mão no ombro dele, diga para ele: receba o seu milagre agora. Receba o seu milagre agora. Receba o seu milagre agora. Olha Deus fazendo milagre aí. Olha Deus fazendo milagre ali. Olha Deus fazendo milagre lá. Olha Deus fazendo milagre aqui. Receba o seu milagre aí agora. Receba o seu milagre aí agora. Receba o seu milagre aí agora. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, olha aqui para mim. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fica de pé. Fica de pé. Quem nunca falou em língua estranha, fica de pé. Por favor, fica de pé. Isso. Aproveita. Aproveita o dia chamado hoje. Jesus te trouxe aqui para te encher do Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo e está de pé, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Vem aqui agora.
Vem aqui agora, vem dando glória a Deus. Olha, se eu fosse você, aleluia, não vai batizar com o Espírito Santo, não ficou de pé. Se eu fosse você, eu não pedi essa oportunidade. Aleluia, não pediu a oportunidade que Deus está lhe dando nesta noite. Aleluia, de ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Pode ajudar, mas pode chegar mais para cá, pode chegar. Chega mais, isso. Você que não é batizado, pode vir aqui. Nós estivemos pregando na cidade de Ilhota esta semana. 22 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Estivemos em Itajaí. 14 pessoas, melhor dizendo, 15 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E o nosso Deus está aqui para te encher nesta noite. Aleluia! Olha aqui para mim, olha aqui, você que não é batizado com o Espírito Santo. Eu não vou ensinar você a falar em língua estranha. Não, vou só te dar um conselho. Se você sentir vontade de falar em língua estranha, pode falar que não é da carne, é do céu. Amém? Já sentiu vontade de falar em língua estranha alguma vez? Já sentiu? A irmã já sentiu? Alguém aqui já sentiu vontade de falar? Não falou por quê? Não, pastor, pensei que era da carne. Pode falar se você sentir vontade. Pastor, eu não falei porque a língua estranha me deu vontade de falar. É igual que o pastor Levi fala. E o que tem isso, irmão? O Jesus que batizou o pastor Levi é o que vai batizar você. Se ele quiser que você fale língua estranha igual, você vai falar. Ele é que vai dar o dons de língua para você. O segredo é você abrir a boca e deixar ele cheio. Aleluia!